Olá, olá pessoal, a paz do Senhor, tudo bem? Espero que sim. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos da disciplina de História de Israel, dessa vez com um tema muito importante, tema esse que envolve assuntos acerca das instituições de Israel, onde nós vamos fazer pelo menos uma parte introdutória para esclarecer um pouco a sua mente e com isso você venha ter algum tipo de facilidade na hora de elucidar algumas informações que estão inseridas dentro das Sagradas Escrituras. Desde já peço a vocês que deixem o seu like, o seu comentário, que você realize o seu compartilhamento. Fazendo isso, você vai estar nos ajudando e muito na hora de compartilhar essa plataforma para que um número maior de pessoas tenham acesso às informações que são inseridas por meio desse vídeo. Dito isso, pessoal, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta e tome nota de tudo aquilo que há de ser discutido nesse tempo que estaremos juntos aqui. Vamos lá? Primeiro slide aqui vai estar trabalhando um pouco acerca da natureza das instituições ou como elas são caracterizadas. Lembrando que uma instituição ela não nasce do nada. Ela não nasce sem possuir alguns elementos que a identifiquem ou que as caracterizem. E dentro dessas caracterizações, nós queremos discutir aqui pelo menos 3 pontos. Por isso, as informações dos slides estão inseridas dentro da seguinte temática. Instituições de um povo são caracterizadas pelos seguintes aspectos. O primeiro aspecto está relacionado aos costumes desse povo. E todas as vezes que nós discutimos os costumes de uma determinada geografia ou de um determinado povo, nós estamos diretamente ou até mesmo indiretamente discutindo acerca dos aspectos ou das manifestações religiosas que esse determinado grupo possui. Muito por conta das religiões, elas possuírem, cada uma, claro, dentro do seu cada qual, os seus aspectos de usos e costumes, que identificam aquele público. Então, todas as vezes que nós trabalhamos sobre as manifestações religiosas, os seus aspectos, os seus fenômenos, estamos diretamente tentando identificar a forma como esse povo vive, a forma como esse público fala, a forma como os homens e as mulheres se vestem, a forma como é visualizado os pontos principais ou os pilares, que envolvem as manifestações religiosas. Então, os costumes são sim uma forma de eu identificar de que forma esse público vive e de que forma esse público manifesta a sua fé ao Deus que eles servem. Quando nós nos voltamos para a história de Israel e retratamos a história do povo hebreu, nós conseguimos identificar claramente as manifestações culturais desse povo, muito por conta das suas vestes, das suas alimentações, dos seus dias de culto, das suas festividades, da relevância que eles dão às sagradas letras que envolvem a fé desse determinado grupo. Então, com isso, nós conseguimos claramente caracterizar um determinado povo por conta dos seus costumes. Outro, sim, uma forma muito clara de nós caracterizarmos um determinado povo é por meio das suas escolhas. Um exemplo claro disso é quando um determinado povo, ou uma determinada família, ou um determinado grupo específico de pessoas, elas fazem parte de determinada geografia, que cultua determinado Deus, que manifesta uma determinada religião e que apresenta um determinado costume. Só que um belo dia surgem alguns pregadores, algumas manifestações, ou se levanta alguém e apresenta uma nova forma de se viver, uma nova forma de se cultuar, uma nova maneira de se vestir, ou uma nova maneira de se sacrificar a esse novo Deus. Automaticamente, uma parcela desse grupo de pessoas começam a aderir a esse novo pensamento filosófico ou esse novo pensamento religioso e abandonam claramente os velhos hábitos, os velhos costumes e optam por viver de uma maneira diferente, uma maneira agora que lhe é apresentada, que está muito de acordo com esse Deus que está sendo lhe apresentado.
Então, a segunda forma de eu caracterizar um povo por conta das suas instituições são as escolhas que essas pessoas fazem no decorrer da sua trajetória. Quando você analisa, por exemplo, o texto sagrado, quando determinado público cultuava um Deus e passava para um outro aspecto de manifestação religiosa, geralmente essas pessoas elas eram marginalizadas, né? Abandonadas pelos seus familiares, elas eram marginalizadas pelos seus senhores. Nós conseguimos visualizar isso claramente pós Atos 2, quando muitas pessoas tornam-se adeptas à pregação do Evangelho de Jesus Cristo, realizada pelo apóstolo Pedro na festividade de Pentecostes. Essas pessoas automaticamente passaram a ser abandonadas pelas velhas práticas que caracterizavam as suas vidas. Então agora, por escolhas, essas pessoas fazem parte de um novo povo, de uma nova instituição, e que por vezes as escolhas se dão por conta de um número tão grande de pessoas que um novo público é gerado, uma nova raça, uma nova geração é estabelecida e uma nova instituição passa a existir. Outro sim, pessoal, é o terceiro aspecto que caracteriza um determinado povo. Esse aspecto ele é imposto por uma autoridade. Isso fica claro quando nós estudamos a história de Israel. Por quê? Porque nós conseguimos entender que depois do profeta Jeremias apregoar a sua palavra exortativa para que o público voltasse para os caminhos do Senhor, se arrependesse dos seus maus caminhos, quebrasse os altares de Baal, voltasse a viver de uma forma que o Senhor se agradasse, e esse público negar a palavra de Jeremias e serem conduzidos para o exílio babilônico, esse público ele vai passar de gerações a gerações por diversos tipos de autoridades políticas diferentes umas das outras. E para cada grupo de autoridade que se levantava, uma nova forma de se viver era imposta. Então esse público, ele era judeu, caracterizados pelo povo de Israel, mas eles eram seguidores de uma outra perspectiva institucional. Que perspectiva era essa? Aquela que os seus senhores estavam impondo sobre a vida deles. Em algumas dessas formas de governo, esse público de Deus, eles tinham determinada liberdade, em outras essa determinada liberdade era retirada do meio deles. Então, o que caracteriza a instituição? Seus costumes, as suas escolhas ou as imposições geradas pelos governos que vão dominando aquele território dia após dia, década a década, século a século. Beleza? Vamos seguir para o nosso próximo slide. Outro sim, na temática das instituições de Israel, se dá de acordo com esses assuntos que nós vamos abordar agora. As instituições de um povo antigo estão, portanto, intimamente ligadas não só ao seu habitat, mas também à sua história, que se caracterizam por, primeiro ponto, os seus textos. Uma instituição, ela vai se caracterizar não somente pelo lugar pelo qual ela resolveu estabelecer-se como um povo, mas ela também vai ser caracterizada ao longo da história pelos textos que elas aderiram, que vão nortear a sua fé ou a sua filosofia de vida. Que no caso do povo de Israel, os seus textos que caracterizam a forma de se viver estão inseridos ali no Pentateuco, como ensinado em algumas aulas atrás. Se você não viu, corre lá e assista para que você possa compreender qual é a base sólida, a raiz ou a fonte que o público de Israel bebe para que possa caracterizar as suas atitudes ao longo da história. Aqui, uma das maneiras de uma instituição se caracterizar dentro de um povo antigo eram os textos que eles aderiam para a sua fé, para que eles pudessem nortear suas práticas de vida. No caso dos judeus ou do povo de Israel, como queiram, os textos que caracterizavam os mesmos eram a Torá ou o Pentateuco. Beleza? Outros sim são os seus monumentos ou o restante delas, Porque nós sabemos que conforme os territórios iam sendo dominados, os monumentos que caracterizavam aquela cultura iam sendo derribados
como uma forma de dizer que o pensamento daquele povo, ou a filosofia daquele povo, ou os aspectos religiosos daquela nação estavam sendo derribados da mesma forma que os monumentos assim se encontravam. Então, uma forma clara de você caracterizar uma instituição de um povo antigo era você realizar uma análise dos seus monumentos ou dos artefatos que caracterizavam a construção deles ao longo da história. E quando nós dialogamos em disciplinas que envolvem tanto o básico quanto o bacharel em teologia, nós denominamos como a arqueologia bíblica, que é uma ciência que se ocupa nos estudos dos artefatos que representam a grande construção ou representam uma determinada data. Por meio desses artefatos, nós conseguimos meio que aproximar, não é mesmo? Algumas realidades, trazendo para os historiadores informações que são muito relevantes na confirmação da existência de determinados prédios, de determinados templos, de determinados acontecimentos ou até mesmo de determinados eventos. Outros, sim, são o quadro de vida social de determinado povo. Quando nós analisamos o quadro de vida social de determinado público que viveu na antiguidade, nós estamos estudando diretamente uma outra disciplina do básico ou do bacharel em teologia, que nós denominamos como a geografia bíblica, que se preocupa, pessoal, não só com os aspectos terrenos, quanto de terra determinado grupo tinha, quais eram os locais que determinado grupo morava, qual era a quilometragem, a metragem do terreno de fulano de tal. A geografia não vai ocupar-se somente com essas informações, mas sim ela vai se preocupar com as características e as formas que determinada sociedade estabelecia como regra de fé e prática. Então, a temática da geografia, ela se torna muito importante para que eu possa entender a sociologia de determinado grupo inserido nesse tempo antigo, para que assim eu possa compreender melhor a sua forma de viver, as opções que elas escolhiam no decorrer da sua história. Então, as instituições de um povo antigo estão, portanto, intimamente ligadas não só ao seu habitat, mas também à sua história. História essa que caracterizada é pelos seus textos, que é a forma de pensar, pelos seus monumentos, que é a forma de se provar a existência, e pelo quadro de vida social, que é uma forma de você provar de que maneira eles viviam ou de que maneira eles tinham por hábito ajudar uns aos outros, de forma que ambos conseguissem viver em paz, respeitando direitos e deveres. Ok, pessoal? Então, espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas relacionadas aos temas relacionados à história desse povo de Israel e sigamos para as nossas próximas aulas, os nossos próximos encontros, beleza? Que Deus abençoe. Fiquem na paz.